Mais de 2 horas por dia no trânsito. Essa é a realidade que 18 mil trabalhadores enfrentam para ir e voltar do serviço. E eu não estou falando de São Paulo, não, e sim aqui, do Espírito Santo. Terra conhecida por ser tudo muito pertinho, né? Não para muita gente que depende exclusivamente do transporte público. Uma opção econômica e sustentável, os ônibus são parte da rotina de muitos capixabas. Geralmente eu uso durante a semana, enquanto eu estou indo trabalhar. Nos finais de semana eu prefiro um transporte mais particular. É mais prático a gente usar o transporte público. Segunda a sexta, 4 e pouco da manhã, até esse horário. E é difícil. Às vezes é todo dia, às vezes um dia sim, um dia não, 48, 12, 36, é plantão que eu pego. Segundo o IBGE, 27% da população capixaba usam o ônibus como principal meio de deslocamento. Ou seja, o ônibus é o transporte mais utilizado pela população, somando cerca de 367 mil usuários. O ônibus, por muitos anos, era o único modal de transporte público que nós dispunhamos, A gente teve no passado o aquaviário, que foi desativado, e recentemente retornou à vida para servir os capixabas como mais uma opção de transporte público. Mas historicamente a gente teve predominantemente apenas o ônibus como um transporte público de massa. E isso muito em função do fato de que as ruas já existiam, então você precisava só dos veículos para circular nelas. Nós precisamos entender que para que as pessoas deixem o seu carro em casa para usar o transporte público, ele tem que se sustentar nas 3 pernas básicas, que é segurança, velocidade e economicidade. Para isso, na horário de pico, não adianta a gente esperar que as pessoas vão sair do conforto de seus carros para entrar no ônibus lotado se vão encarar o mesmo tempo de trânsito. A solução já está posta há muito tempo. Mas segundo o IBGE, 18 mil pessoas no estado gastam mais de 2 horas com o trajeto diário entre casa e trabalho. Eu já cheguei em casa agora mais de 2 horas. Nesse horário, eu cheguei em casa 4 e pouco. Às vezes dá vontade de fazer xixi, não tem um banheiro, às vezes muito lotado, entendeu? Hoje nós temos uma faixa exclusiva na terceira ponte, mas ela não tem uma interligação entre os terminais. Nós precisamos de uma malha precisamos de uma malha viária verde ligando de ponto a ponto dos terminais para que os ônibus circulem de forma livre no horário de pico e consigam sim fazer esse deslocamento das pessoas da cidade de forma mais eficiente. Enquanto essa alternativa não é uma realidade, as queixas se acumulam. Um absurdo, muito cheio, sem lugar para sentar, a gente só anda em pé. Tinha que ter mais ônibus, rotação de ônibus, e acho que tinha que ter mudança de passar de local para ir, não sei que o lugar para andar, que lado que vai, que anda mais rápido, Mas tinha que ter mais ônibus. Em horário de pico, fica faltando ônibus, muito lotado. Principalmente no verão, a gente sofre muito. Uma resposta mais viável para melhorar a mobilidade urbana, acrescentando um toque de economia e sustentabilidade, é ampliar o investimento em ciclofaixas ou ciclovias. Vamos levar em consideração que, para além dos ônibus de transporte e do aquaviário que nós já dispomos, o outro transporte de massa público seria um metrô de superfície ou subterrâneo, que custa muito caro e é um projeto de décadas para ser desenvolvido e implementado. Então, para que a gente possa desafogar o nosso trânsito e resolver nosso problema de mobilidade urbana, a solução mais barata para o poder público é sim criar uma malha cicloviária que sai dentro dos bairros, entra numa ciclovia nas principais eixos e permite que as pessoas se desloquem tanto de bicicleta elétrica, patinete elétrica, essas soluções de transporte eletrificado ao longo da cidade, mas com segurança. Hoje muita gente deixa de usar isso como uma solução de transporte porque se sente seguro quando vai dividir o trânsito com os carros. Então, se a gente consegue criar um ambiente seguro para o deslocamento e conforto desses tipos de transporte, a gente sim consegue desafogar parte do nosso trânsito em curto e médio prazo de uma forma economicamente viável para o poder público.